É com uma imensa alegria realmente que dizemos bom dia. É um dia bom, o dia que a gente começa em prece, um dia que a gente traz para junto dos nossos pensamentos e coração a imagem do Cristo, como a companheira nos disse, ele chegando, tu me chamaste, aqui estou. É essa certeza que cada vez mais nós devemos nos compenetrar. Dessa proximidade com o Cristo. Algumas pessoas pensam em Jesus, na espiritualidade, como uma coisa muito longe, muito distante, como se nós fôssemos sempre aquelas criaturas imperfeitas e que não tivéssemos o direito da presença amorosa dessa espiritualidade ou de Jesus. Esquecidos que Jesus disse: eu vim não para os sãos, mas para os doentes, para os enfermos, para os aflitos. Portanto, todos aqueles que se reconhecem como almas enfermas, como almas desejosas de serem curadas das suas próprias dores, Jesus será o nosso médico. É lógico que aquele que se sente perfeito, são, sem problema, sem vícios, esse não busca Jesus, porque ele se acha capaz de dar conta das suas próprias dificuldades. Não é o nosso caso. Nós todos que estamos aqui já compreendemos que sozinhos não conseguiremos. Viemos aqui para buscar ajuda, viemos aqui para dizer assim: Senhor, me ajuda a entender para que eu consiga prosseguir melhor diante de todas as minhas dificuldades, diante das dificuldades que eu vivo, tanto na minha vida material, na minha vida espiritual, na minha vida afetiva. Não é para tirar a nossa dor, não é para salvar-nos dos nossos pecados, é para aliviar, nos ajudar a transcorrer com mais confiança e fé a caminhada de todos nós. No tema de hoje, quando Jesus fala sobre a caridade, e Kardec vem usar no Evangelho o tema fora da caridade não há salvação, o nosso estudo vai se compenetrar nessa ideia, nesse primeiro diálogo de Jesus com um doutor da lei que busca o mestre, né? A gente sabe que aqueles doutores da lei, eles eram muito inteligentes, eles conheciam todo aquele Pentateuco, conheciam a que a gente chama de lei mosaica, eles cumpriam rigorosamente toda aquela liturgia, todo aquele aparato, toda aquela questão legal da lei. Então, levantou-se esse doutor e disse para tentar. Repare que na passagem já vem essa expressão. E levantou e disse para o tentar o mestre. Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Era uma pergunta capciosa. O que Jesus responderia diante de todo o Pentateuco que fala em vida eterna? Qualquer resposta dele diferente ali, ele estava em julgamento, porque aqueles judeus, esses doutores da lei naquele momento, buscavam tentar Jesus para pegá-lo numa resposta que fosse contrária à legislação deles, encontrando assim a causa que eles queriam encontrar para mandar prender e crucificar. O tempo todo era em busca que ele, nessas perguntas maliciosas, capciosas, ele respondesse em falso. Mas Jesus é um excelente pedagogo, né? Ele é um mestre por excelência e que em todas as situações, para as mais, que a gente chamaria no dia de hoje, as saias mais justas, ele sempre tinha uma resposta que a gente chama de resposta eterna, que até hoje nos ensina. Ele era muito cuidadoso como professor, como pedagogo, como mestre, porque mestre é aquele que já vivenciou aquela situação. Por isso ele aceita ser chamado de mestre. Ele conhecia, ele já tinha vivido como espírito aquela dificuldade. Ele conhecia bem aquelas criaturas, conhece a cada um de nós.
O mestre, o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Ou seja, ele conhece a cada um de nós. Ele sabe muito bem a minha dificuldade, a do outro, cada um de nós. Não é surpresa. Por isso não precisamos ter vergonha do mestre. Né? O pastor conhece as suas ovelhas, ele deixa isso muito claro. Então, naquele momento, ele utiliza a parábola, que é uma forma alegórica, utilizando nessas passagens elementos que fariam referencial da vida daquele povo, né, na Palestina, naquele momento histórico. Então, Jesus vai falar de campo, Jesus vai falar do denário, Jesus vai falar lá da mulher, que era dificuldade, sempre foi a dificuldade, né? Jesus vai falar da uva, das plantas, do gado. Toda a passagem do Cristo, ele vai usar um elemento que a gente chama elemento de identificação social. Vai falar da candeia. Naquela época se usava candeia, nós não tínhamos luz elétrica. Ou seja, ele sempre busca alguma coisa que a pessoa fala assim, eu sei do que ele está falando. Ele não utilizava um vocábulo que nem os doutores da lei, né, os exegetas, de uma forma muito complicada. Porque às vezes a gente escuta umas coisas muito complicadas, que uma filosofia muito elevada, que a gente pergunta assim para o outro, e você gostou daquele livro? Ou daquilo que aquela criatura lá falou? Muito bom, muito inteligente. E o que você entendeu daquilo? Não entendi nada. Eu não entendi nada porque eu sou burro e a pessoa é muito inteligente. Então, eu não entendi nada, ele é um mestre. Não é esse o objetivo de um pedagogo. Não é fazer com que o aluno se sinta incapaz. O pedagogo é aquele que vai de encontro à dificuldade daquele que ele busca instruir. Nós, quando temos que conversar nas nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, nós temos que utilizar um vocabulário de acordo com aquela idade. Com aquela idade, o quê? Mental. Independente da idade do outro. É o senso moral de cada um. Independente, pode ter 50 anos, mas você vê que às vezes ali tem uma criança, em termos de maturidade. E não adianta, por isso que se falou, né? Não adianta dar luz excessivamente, que vai cegar a criatura, de vez de clarear. Então, o objetivo é ensinar, e não ofuscar o outro com seu conhecimento. Não é utilizar o conhecimento para deixar o outro cego e dizendo assim, nossa, como aquela criatura é inteligente. Esse não é o objetivo. O objetivo é que o outro compreenda. Se o outro compreendeu, qual a forma do outro compreender? Até que o outro compreenda. Então, Jesus sempre foi muito cuidadoso, sempre utilizou de elementos sociais, de elementos, naquele tempo, de elementos simples. A Clarice Lispector, a escritora, diz que só depois de muita complexidade é que nós atingimos a simplicidade. E ela tem razão. Pensamos sobre isso. A gente, quando começa a estudar um assunto, a gente complica muito, não complica? A gente complica tudo na nossa vida, a gente faz uma complicação danada. Depois que a gente viveu muito aquilo, a gente fala, é isso aqui. Aí a gente consegue simplificar. Não é assim? Todos aqueles que ensinam buscam simplificar. Me lembro também agora de uma reportagem que fizeram com a dona Canô. Eu gostei muito daquela reportagem. Dona Canô, já desencarnada, mãe de Caetano Veloso. E a jornalista fazendo uma pergunta sobre culinária, porque ela entendia muito lógico daquela culinária deliciosa, que é a culinária baiana, e achou que ela fosse explicar aquilo com uma dificuldade terrível. Mas, dona Canô, como é que a senhora faz para chegar a esse ponto aqui desse sabor? Como é que é esse tempero? O quanto que a senhora bota de sal? Ela queria que ela dissesse a quantidade exata do sal. E a dona Canô falou assim, minha filha, aquele jeito baiano gostoso que tem, né? Fala, minha filha, o sal é da alma. O sal é da alma. Ou seja, isso é um conhecimento que eu não tenho como te explicar. Como é que eu vou explicar? O sal é da alma. O gosto é da alma. É simples assim para ela. Cozinhava de olho fechado. Então, às vezes, como é que a gente vai explicar para um filho uma situação? Meu filho, isso é da alma, isso você vai ter que viver, isso você vai ter que passar. Não adianta rebuscar muito, criar muita confusão, entrar no setor da física, da parapsicologia.
Jesus é simples. E até hoje a dificuldade religiosa é essa. Quando a gente fala do Espiritismo, a pessoa fala, mas é só isso? Escrevem para o plano espiritual e o plano espiritual fala, entre em prece, ore, trabalhe no bem. Não é possível, é só isso? Não tem mais o que fazer, não tem uma regra, não tem um número cabalístico, não tem um X número de repetições, não tem uma cor. Não tem. É da alma. É simples mesmo. Então é essa a busca do Cristo com as parábolas. Simplificar. Cada vez mais, para não excluir, para dizer assim, todos com boa vontade podem entender. Tem que ter boa vontade. Apenas boa vontade. Então, quando esse doutor da lei chega para tentar e pergunta, mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu para ele, o que está escrito na lei? O que tu lês? Ele não é doutor da lei? Ele não conhece ali a lei de cor e salteada, o Pentateuco? O que está escrito aí na lei? O que foi que eu estou falando sobre a lei? E aí o jovem doutor falou, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu espírito, e o vosso próximo como a ti mesmo. Você repara interessante nessa passagem que Jesus não ficou impressionado com a pergunta dele. Não ficou suspenso, falou assim, o que está escrito aí na lei? O que você sabe da lei? E ele respondeu. Jesus falou, é isso aí. Ele sabia. Porque todos nós temos, independente de sermos doutor da lei, o conhecimento moral esculpido dentro das nossas consciências. Todos nós conhecemos a lei de Deus. A gente sabe muito bem, na hora que vai praticar um ato ou omitir o ato, sabe se está de acordo ou contrário à lei de Deus. Nós temos uma sentinela aqui dentro, em alerta, sempre chamado consciência, que cada vez que eu deixo que ela se desenvolva, mais ela se torna alerta. E ela diz, isso aí não está certo não. Para ver isso aí. Nós recebemos as inspirações para que isso ocorra. Só que muitas vezes o que nós fazemos? Abafamos essa consciência, não é mesmo? Tripudiamos com ela. Então, o que ele diz é o seguinte, quando Jesus passa a ideia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, meu filho, está aí toda a lei. Todo o teu Pentateuco da época de Moisés está sintetizado na palavra amar. É como se dissesse assim, olha, o importante é você aprender a amar. Caminha na direção do amor, que é o que você aprendeu a falar. Você decorou isso. Faz isso. Vive no amor. Lembra a passagem daquele jovem doutor, que foi buscar um sacerdote judeu para pedir para ele explicar a Bíblia. Bíblia, naquela época, o Antigo Testamento, o Pentateuco judaico. E o sacerdote falou, como eu vou te ensinar a Bíblia? Eu quero que o senhor me ensine a Bíblia toda, para o senhor me provar que isso é verdade, enquanto eu estiver suspenso em cima de uma perna só. Só esse tempo que eu aguentar ficar, o senhor tem que me explicar a Bíblia toda. O sacerdote falou, impossível. Explicar os 5 livros de Moisés, enquanto você fica em cima de uma perna só, não tem essa condição. Ele falou, então a sua Bíblia não me serve para nada. E continuou sedento dessa explicação espiritual, até que ele buscou o que a gente chama o famoso doutor judeu, chamado Hilel. Ele é famoso, várias passagens desse doutor. Ele foi até Hilel, conta-se a história, vamos deixar isso claro, que isso é uma narrativa, e pediu a Hilel a mesma coisa. Se eu poderia me explicar toda a Bíblia enquanto eu me manter em cima de uma perna só? O Hilel falou, posso explicar sim. Aí ele ficou assustado. Pode? O que eu faço? Aí o Hilel falou, toma posição. Aí ele tomou, uma perna só. E agora? Aí o Hilel falou para ele, ama.
Aí ele ama? E o resto da Bíblia? Ah, o resto é só para te explicar como é que você precisa amar. Ou seja, foi mais rápido do que ele pensou. Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, o que ele vem dizer? Ama. Ama a Deus e ama o próximo. Ama. O resto é simplesmente para explicar um pouquinho mais, para quem tem dificuldade. De a cada um ali naquela Bíblia, é como se fosse um professor utilizando de uma determinada metodologia para ensinar aquilo daquela maneira, uma técnica didática. Uns vão ser mais direto, outro vai ser Lucas, mais todo explicadinho. Depois vai ser João, vai utilizar lá o simbolismo. Enfim, o que eles querem dizer? Qual é a mensagem? Mensagem de amor. Ninguém coloca mais nada acima disso. É amor. E somente a caridade, quando se tem caridade no coração, que podemos entrar na lei do amor. Como é que eu vou fazer caridade se eu não consigo ainda pensar e me doar para o outro? O amor, que é o ponto mais sublime e delicado do sentimento. No início, nós viemos de fases instintivas, puramente instintos. Caminhamos, chegamos às sensações ainda corrompidas, e dali nós vamos caminhar para o ponto mais sublime, que é o sentimento. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor dessa forma que se coloca corrompido, mas o amor sublime, de olhar o outro como eu gostaria que me olhassem. É passar a ter mais cuidado com o outro, porque eu quero ser cuidado. Ter mais respeito pelo outro, porque eu quero ser respeitado. Ter mais benevolência com o outro, porque eu quero receber benevolência. Simpatia, porque eu quero simpatia do outro. Eu dou paz porque eu quero viver num mundo de paz. Então nós começamos a viver uma vida de reciprocidade. É isso que já vem nos mostrando. A comunhão com o outro não me é um estranho, o outro é filho de Deus, como eu sou. Então, nessa passagem já de início, Jesus já deixa claro para a gente que ele já fazia uma distinção ali entre o conhecimento, né, que a gente pode dizer, entre o saber e o sentir. Ele sabia do conhecimento que aquele jovem doutor possuía. Sabe. O fato de nós sabermos significa que nós já sentimos? Vamos pensar sobre isso. Quando a gente estuda, lê um livro, determinado conteúdo, a gente passa a entender. A gente tem luzes da razão, inteligência, a gente vai lá junto uma coisa com a outra. Ah, é isso que ele quis dizer. Mas o fato de ter compreendido aquela sentença, a gente pode dizer que sente aquele sentimento que o outro falou? Não. Tem uma grande distância entre o saber cerebral, o sentir com o meu coração e o fazer aquilo porque eu passei a crer naquilo, agir com as mãos, com os olhos, com a boca. Então, um pensamento me chega, uma sentença eu elaboro, eu raciocino sobre ela, aqueço no meu coração, busco dentro de mim as emoções correspondentes àquela sentença, àquele raciocínio, aqueço com a alma. E do momento que aquilo para mim, fala assim, isso é verdade. Isso eu sinto com a alma, não mais com o cérebro, é com a alma. O que eu faço? Naturalmente, eu me transformo e passo a agir daquela maneira. Caso contrário, é hipocrisia. Caso contrário, a gente está replicando modelos que nós achamos elegantes, que alguém nos disseram que aquilo era importante para ir para o céu, enfim. Mas no fundo nós não está sentindo. Então, por isso é um processo. Primeiro, a gente aprende, sente e faz. E a gente tem que ter ternura com as nossas dificuldades dentro desse processo. E depois Jesus continua com esse rapaz, quando ele fala, tu disseste bem, respondeste bem, faça isso, faz isso e viverás. Ou seja, o que ele quer dizer com faça isso e viverá, se o doutor da lei já é vivo? Ele já não está vivo?
ele tinha uma força vital lá. Que vida é essa? Então não é simplesmente aquela vida que ele está colocando, a vida material. A vida material, o doutor da lei já possui. Ele fala da vida espiritual. Ele fala, faz isso e viverás. Viverás em que plano? No plano espiritual mais elevado. Se encontrarás realmente a plenitude. Faz o bem, faz o amor, pratica o amor e viverás. Esse viver diferenciado desse viver puramente material, que a gente vive às vezes, pensando em comer, beber, né, procriar, a área das sensações, se cobrir. Mas a vida, essa é a vida material. Mas nós temos necessidade da vida espiritual, de termos outras perguntas, outros anseios, outros questionamentos. A gente começa a crescer nesse tipo de vida que a gente habita. Então, essa vida material começa a se tornar muito pequena, muito apertada, né? Ela já não responde mais os nossos anseios. A gente quer mais. A gente quer uma outra vida. Porque essa vida, essa satisfação aí, a gente já viu que não foi plena. Ainda falta. Ainda sou sedento. Sedento de quê? Se eu tenho casa, comida, roupa lavada, tenho uma pessoa, tenho sexo, tenho outros prazeres, tenho o olfato, tenho sensações. O que falta? Essa vida material às vezes está preenchida. Falta a vida espiritual. Falta o sentimento de plenitude. Falta a comunhão com Deus. É isso a ausência que a gente sente. É esse vazio que a gente fala, é o vazio espiritual. Então, muitas vezes tem criaturas que estão necessitadas, não mais de caridade material, mas da moral, de uma palavra, de um incentivo, de alguém que a ajude a perceber a beleza que tem dentro dela mesma para poder prosseguir. Um pouquinho mais de carinho, de generosidade na caminhada do outro, não é mesmo? Então Jesus, quando fala, você tem a resposta, faça isso e viverá, a gente se pergunta, o que acontece, né? Me lembrei agora de uma passagem também, eu gosto muito dessas histórias, que elas são muito elucidativas, de um rapaz que assistiu uma aula com um grande mestre, explicando sobre a vida, sobre a espiritualidade. Ele falou assim, ô professor, me explica uma coisa, eu venho aqui na sua aula toda semana, era aula uma vez por semana, há anos eu faço esse percurso lá da minha cidade, e reparo o seguinte, que durante esses anos que nós estamos estudando, muitos aqui dos nossos companheiros, dos alunos, conseguiram entender o que o senhor passa e se transformaram, melhoraram a forma de viver, de agir, de pensar. Mas outros, como eu, ele mesmo se colocou, a gente ainda continua com a mesma dificuldade. Como é que o senhor explica que uns já fazem o que o senhor fala, que já tem essa possibilidade, e a maioria, como eu, vem sempre aqui estudar, a gente está na mesma situação. Então o mestre falou, meu filho, olha só, onde é que você mora? Aí ele falou, eu moro numa cidade distante. Aí ele falou assim, se eu pedisse para você me fazer um mapa do local que você mora, para que nós da turma chegássemos lá, você seria capaz de fazer um mapa daqui até lá? Ele falou, claro que sim, eu sei fazer um mapa para chegar até onde eu moro. Ele falou, pois é. Ele falou, então, eu vou desenhar um mapa e pego para o senhor. O professor falou assim, meu filho, o que eu quero perguntar é o seguinte, pelo fato de você desenhar um mapa, me entregar um mapa, e eu distribuir o mapa para todo mundo e a gente ler o mapa, significa que a gente vai chegar na sua casa? Aí ele falou, não. O que eu preciso fazer? É preciso que o senhor olhe o mapa e caminhe até lá. Ele, então, é isso que eu estou querendo dizer. Há anos eu estou aqui falando desse mapa. Uns pegam o mapa e caminham, se predispõem a andar dentro daquele trajeto. Outros só ficam decorando o mapa. Então, da mesma forma, é Jesus. São as leis de Deus. Nós já sabemos, de cor e salteado. Mas quantas reencarnações a gente só fica decorando esse mapa? Alguns vão levantar e vão caminhar de acordo com aquela bússola, com aquela direção, que é a direção do amor.
Por isso que quando Jesus passa diante dos seus discípulos que vão ser convocados, ele não fica sentado com o outro na calçada. O que ele fala? Vem, vamos, vem. Ele não pergunta a tua dificuldade, nem a do outro. Ele sabe da dificuldade daqueles discípulos todos. Mas como dissesse assim, ó, sai do lugar comum e caminha comigo. Levanta, porque eu não vou ficar sentado aí contigo. Eu estou fazendo um convite a dizer assim, ó, se você tiver boa vontade, a gente vai chegar lá. Mas levanta desse lugar. Então, quando Jesus fala, faça isso e viverá, faça isso caminhe na direção do teu próprio conhecimento. Porque esse conhecimento já existe em cada um de nós. Por isso que a gente pergunta para o plano espiritual coisas que nós já sabemos. Nós já sabemos. O que é que eu faço com a minha vida? A gente sabe. Na realidade, a gente sabe. A gente está faltando o quê? Um incentivo ou alguém pode trazer uma receita mágica? Né? Muitas vezes a gente ainda está querendo, ainda está acreditando em história da carrochinha, que está esperando vir a fada do pirim-pim-pim, dar um toque na nossa vida e fazer uma transformação, sem que a gente precisa mover. Não vai acontecer isso. Se isso é entendimento de milagre, esse tipo de milagre seria um desserviço ao nosso crescimento. Nós é que temos que aprender a levantar e a caminhar e assumir a responsabilidade do aprendizado. É isso que Jesus vem nos ensinando. Quando ele fala para esse rapaz, depois o rapaz fala assim, tudo bem, mas quem é meu próximo? Olha só, quando ele conhece toda a lei e diz que não conhece quem é o próximo, vejam que só Jesus, né? A paciência do mestre, que olha para ele. Isso é que é paciência. É a pessoa fazer umas perguntas dessas e você ficar assim. E ele ainda conta o quê? Uma parábola para eternizar, que é a parábola do bom samaritano. Né? E Jesus conta a parábola do bom samaritano e pergunta para esse doutor, qual desses três lhe parece que foi o próximo do homem que tinha sido vítima dos salteadores? Aí ele responde, o que usou de misericórdia para com ele? Diante desse discernimento, o Senhor falou, vai e faz da mesma maneira. Mais uma vez, você não sabe a resposta? Vai e faz. O que ele está deixando claro, primeiramente, aqui? Que Jesus falou assim, para conseguir a vida eterna, você precisa ter X conhecimento? Não. Você tem que ser dessa religião ou da outra religião? Não. Você tem que ter fé? Não. Não perguntou nada disso. Ele só falou assim, vai e faz a lei do amor. Mais nada. Naquele momento, o que Jesus convida a fazer? O comportamento daquele que usou de misericórdia com o necessitado. Como nós chamamos isso? Caridade. Amor para com o outro. É isso que é o passaporte. Independente da religião. Então a gente começa a caminhar com mais sentimento de inclusão. Então é para todo mundo. Então essa vida em plenitude, essa vida espiritual, está franqueada. Não tem rótulo, não tem crachá não. É quem vai lá e faz a caridade. O doutor da lei conhecia de cor e salteado, mas não fazia. Não garantiu para ele nada. Pelo contrário, a responsabilidade dele será maior, porque ele tem mais conhecimento. Então a gente começa a perceber que quando ele pergunta também, quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Às vezes a gente tem dificuldade. Será que o próximo é só quem está do meu lado? Próximo é um próximo geográfico? Então, uma pessoa que mora num outro continente não é meu próximo? Ou meu próximo é só aquela criatura da rua? As pessoas da minha casa não vão ser próximas? O que é próximo? Independente se é perto ou se é longe, próximo é aquele que eu uso de misericórdia. Eu posso ser muito próxima dela, morar na mesma casa, ficarmos aqui do lado, e ser completamente indiferente ao sofrimento dela.
e vejo que ela está sofrendo e passo ao largo. Então não é minha próxima, apesar de ser minha próxima geográfica. Quem que é próximo? Quem que toca meu coração já? Então a gente começa a pensar na misericórdia com o outro. Próximo é quando eu vejo qualquer criatura em qualquer lugar com uma dificuldade e eu olho para ela. Vocês já repararam que às vezes as pessoas passam pela gente pensando que a gente é invisível? Vocês já repararam como é que é isso? É interessante? As pessoas acham que o outro é invisível. Antigamente, as pessoas passam pelo outro com uma frieza. No mundo moderno, a área tecnológica das informações é tão rápida que está fazendo também com que a gente perca uma coisa chamada sensibilidade. É como se a gente tivesse medo de ajudar. Ah, eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Medo de quê? Se você está num momento, num bom senso, numa situação propícia a ajudar. A gente está com medo do outro. Às vezes é o outro que tem que ter medo da gente, que não conhece a nossa intenção. A gente não conhece a nossa intenção. A gente, por acaso, acha que vai ajudar alguém sozinho? Nunca. Sempre tem um amparo espiritual. Então a gente começa a perceber quem é o meu próximo. Será que esse sentimento de piedade, de que algumas coisas ainda me incomodam, isso não é saudável? Isso não é bom? Isso é saudável, gente. Se querer olhar para o outro e ajudar, o que o outro está precisando? O outro não está precisando só de dinheiro, não. O outro está precisando de um esclarecimento. O outro está precisando de um sorriso. Quantas vezes, qualquer um de nós, eu já senti isso, você está na rua, você está doido para alguém conversar contigo, não é? Se você está querendo conversar com alguém, uma conversa que adicione, uma conversa construtiva, uma palavra de otimismo, uma palavra, um bom dia, mas um bom dia de coração, um bom dia bem dado. Não é aquela passagem de falar, oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Tá tudo bem? Mas tipo assim, mas eu tô, não, mas agora eu não posso, eu estou atrasado. Foi aquele oi, tudo bem, mas tipo, se não tiver também não me conta. Porque foi só protocolar. Eu não quero saber como que você está. Eu só falei, oi, bom dia, tudo bem, mas não quero saber. Como pode ser isso? Aí você acredita que o outro está perguntando, você vai contar o outro, não, mas eu não posso. Para que ele perguntou se eu estou bem? Então a gente começa a perceber que dentro das próprias casas as pessoas também não podem dizer que não estão bem. E todo mundo está bem então? Que mundo é esse? É o mundo Facebook, né? A gente está sempre bem. A gente escolhe as melhores fotos. A gente está sempre bem. Mas aquele é o mundo do faz de conta. Alguém acredita que aquele mundo é real. A gente sabe que não é. No Facebook não tem sangue, não tem lágrima. Aqui tem. Aqui tem um coração. Tem dia que eu não estou bem. Tem dia que você não está bem. E como é bom quando eu não estou bem, você está bem, você não está bem, eu não estou bem, a gente se junta, a gente pode se compensar e um ajudar o outro. Não é esse o objetivo? Isso é ser próximo. Então, em momento nenhum, ajudar o outro é resolver, acreditar que vai ser a salvação do outro, que vai consolar o outro. Não é nada disso, o consolo é o Cristo. Eu não tenho condições de consolar ninguém, não consigo consolar nem a mim. O que a gente já consegue fazer? É usar da nossa boa vontade de cada dia. Então, tenho a boa vontade hoje com a pessoa, e eu vou lá, eu posso dar um sorriso, e eu posso falar de Jesus com ela. Posso apresentar àquela criatura o consolo, que é o Cristo. O consolo da doutrina espírita. Eu posso falar com ela sem magoá-la, sem pressioná-la, sem fazer uma guerra santa. Eu posso falar de doutrina espírita. Mas não quero dizer que ela está feliz na outra religião, deixa ela na outra religião dela. Ela está muito bem, cada um com o remédio que consegue tomar. E nós estamos na nossa. Então a gente tem que aprender a respeitar o outro onde ele está. O importante é que ele esteja bem, que ele esteja buscando crescer, sem rótulos. Sem rótulos. E a gente vai aprendendo a se desprender desses rótulos, não é mesmo? Não é salvação porque é espírita, isso não existe. Ninguém vai ser salvo porque é médio, ninguém vai ser salvo porque é católico. Não existe salvação. A gente vem aprender a nos salvar de quem? De nós mesmos. A gente tem que entender que a gente está salvando é a nós mesmos, as nossas angústias,
dos nossos sofrimentos, dos nossos monstros que nós construímos por estarmos em desacordo com a lei de Deus. Isso sim. Eu sou o maior inimigo de mim mesmo. Então eu tenho que me salvar de mim. Mas para isso eu tenho que me conhecer. Mas para isso eu tenho que ser próximo a mim e me olhar com misericórdia e sem esconder e falar, olha só a tua dificuldade aqui. Olha como você ainda é uma pessoa violenta. Olha como você ainda é uma pessoa impaciente. Olha como você ainda está egoísta. E eu busco Jesus, a luz do Cristo, clareio aquela minha emoção e falo, qual é o contraponto dessa emoção aqui da violência? É aprender a ser brando, é aprender a ser doce, é aprender a ser benevolente. Eu vou conseguir nessa encarnação ser isso? Eu certamente que não. Mas uma coisa eu garanto, que eu estou no esforço. E isso é que é importante. Eu não vou conseguir ser dessa encarnação nem doce, nem benevolente, porque a minha dificuldade é muito grande. Mas uma coisa eu sei, eu estou no esforço. Todo dia eu faço um esforço para vencer o meu lado instintivo e ainda animal. Todo dia eu procuro buscar dentro de mim o que Jesus ensinou de melhor, de compreensão, de tolerância, de perdoar, de parar de reclamar da vida, de me tomar conta, ai, olha só como é que você foi ríspida com aquela criatura, muda o teu tom de voz. Eu comigo mesmo, eu não posso dar aula para ninguém sobre isso, comigo, porque eu já tenho dificuldade demais para eu tomar conta. E são essas que eu consigo perceber porque as pessoas me dizem, fora outras que eu nem suponho que eu ainda vou ter que trabalhar. Então, isso é um trabalho, é o que a gente chama da boa luta, para várias reencarnações. Mas pelo menos a gente já está no caminho. O caminho é esse, o padrão é Jesus, o modelo é o Cristo. Então a gente começa a caminhar nessa direção. E não para ficar decorando o texto, conhecer a Bíblia de cor. É que adianta eu conhecer o mapa? Eu tenho que caminhar. O que Jesus falou? Quando a pessoa me trata mal, eu oro por ela. Ai, mas é difícil. É, mas ele falou que é assim. Então, o primeiro dia eu vou orar com raiva. Eu vou orar com raiva. No segundo dia eu já não estou com raiva. Na terceira vez eu vejo como aquela oração está boa. Vai chegar um momento que eu vou naturalmente perceber que a oração vai cortando aquelas arestas que eu tenho com o outro, a dificuldade com o outro. E a gente começa, aquelas pessoas que nós temos mais dificuldade, a gente começa a imaginar Jesus abraçando nós dois juntos. E falando assim, ó, a gente vai caminhar todo mundo junto. Ela não vai ser apartada daqui não. Eu gosto de você tanto quanto gosto dela. Você que não gosta dessa criatura, vai aprender a gostar. Se você quer viver num mundo, num plano do Cristo, você vai ter que aprender a gostar desse povo todo. E como é que eu aprendo a amar? Devagarinho. Nada começa grande. Então eu começo primeiro dando um bom dia. Ela não me respondeu direito, mas não faz mal. E continuo insistindo, não é com ela, não é com ele, é comigo. Eu tenho que me chegar a um ponto do pensamento do Cristo que o outro é só um elemento, é um instrumento para avaliar a minha maturidade espiritual. O outro já não se torna mais tão representativo. Pode ser Manel, João, Manuela, não importa. Ele é um instrumento da lei para avaliar aquilo que eu proponho ser. Nossa história sempre foi com Deus. O outro é o elemento de instrução que Deus coloca na nossa vida. Deus educa o homem pelo próprio homem. Então você pretende aprender isso? Vai aparecer uma criatura na tua vida para te ensinar isso. A ter tolerância, a perdoar, a calar a sua boca, a contar até 10.000, 50.000, não importa. Você vai ter que aprender a fazer a sua escolha. Ou eu continuo essa personalidade ainda bestial e respondendo de forma reativa a todo mal que me chega, ou aquilo já se transforma numa estação terminal e falo, esse mal aqui não vai prosseguir. E eu busco na prece o que a gente chama a antena de luz, para que aquilo faça um fio terra e seja eliminado ali, e eu não reajo mais. Eu passo a agir, porque o meu modelo não é o outro. O outro é só um instrumento da lei. O meu modelo é o Cristo. Então, pouco me importa como ele age ou deixa de agir a outra criatura. O meu modelo é Jesus.
e eu que tomo conta de mim. Então a gente começa a caminhar de uma outra maneira. Então, nesse momento, o que Jesus nos faz? Faz da mesma maneira e vai ter a vida eterna. E quando a gente lembra, né, dessa parábola do bom samaritano, desse homem que descia de Jerusalém para Jericó, que caiu nas mãos de ladrões que os despojaram, encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, vendo esse homem, continuou andando. Um samaritano, porém, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, sentiu compaixão. Aproximou dele, tratou suas feridas com azeite e vinho e as enfaixou. Em seguida, colocou sobre seu cavalo e levou-o a uma hospedaria e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu ao dono da hospedaria, dizendo-lhe: cuida bem dele, desse homem, e tudo que você gastará mais, eu te restituirei quando voltar. O que Jesus traz nesse momento? A figura do sacerdote, de um levita e de um samaritano. O sacerdote é o grande doutor da lei, a autoridade religiosa do povo judeu. Um levita é um conhecedor da tribo de Levi, é o responsável por toda a legislação, por todo o Talmud, que se chama. E o samaritano é aquele que na época era considerado o herege, o apartado. O samaritano, ele não respeitava o preceito do judeu ortodoxo. Ele acreditava, ele era o observador da lei, o Pentateuco, mas não aceitava nem Jerusalém, nem o Talmud. Por isso que ele cria uma outra vertente. Dentro dos judeus ortodoxos, ele não é considerado judeu. E eles se dizem da mesma maneira. Bem, e Jesus, sabendo disso, sempre vai trazer a figura do samaritano. Por isso tem a figura lá da mulher samaritana no poço de Jacó, que ele vai falar da água viva. Nós vamos ver aquela figura, né, dos 10 leprosos que foram curados. Apenas um voltou para agradecer. Quem foi? Um samaritano. Então a figura do samaritano está sempre para Jesus colocada em projeção. Para dizer assim, olha só, o sacerdote, o levita, que conheciam tanto a lei, não fizeram nada. Devem certamente ter passado lá do homem e ter feito uma prece por ele, mas não parou. Reconheceu a dor, porque não tem como não ver um homem caído na estrada, mas entre sentir tadinho daquele homem, piedade daquele homem e parar, não parou, porque aquilo ali ia precisar de todo um processo de atendimento. O que precisaria? Não só de uma questão material, porque quando você faz a caridade material, você dá aquilo que você tem. Você pega o dinheiro e dá. Você pega lá um papel, dá, pega um sanduíche e dá. O que estava precisando ali era de uma caridade moral também, que é quando a gente aprende a dar de nós mesmos. Vai ter que dar o seu tempo, vai ter que parar, saber o que o homem tem, levar ele para algum lugar para ser atendido. Quantas vezes essa cena se repete na rua? Passa-se de carro largo e tipo, estou atrasado. Que Deus abençoe. Que os espíritos venham ajudar, não é? Mas eu não posso. Quem que nós somos ali? O sacerdote e o levita. Cheios de conhecimento. Se alguém parar para conversar religião, a gente vai saber tudo, não vai? O Kardec falou isso, Santo Agostinho disse aquilo outro. Fenelon, a gente repete Fenelon, falou isso, é tudo. Mas não vai parar. Às vezes aqui, fulano, você pode conversar. Não posso conversar com você agora. Estou muito atrasado para um trabalho com espiritualidade. A gente deixa o outro chorando. Porque eu estou atrasado para um trabalho com a espiritualidade. Reparem bem. A gente vai lembrar daquela passagem lá de São Francisco, né, que conta que estava lá num catre, um monge franciscano rezando e apareceu Jesus. Ele rezou a vida inteira para ver Jesus. Aí apareceu Jesus lá no catre dele, lá na cela dele. Aí ele falou, meu Deus. Naquela hora que Jesus chegou, que ele começou a conversar, bateram lá na porta dele pedindo comida. Aí ele olhou para Jesus, olhou para o portão, ele falou, mas eu vou sair, vou deixar Jesus. Quando eu voltar, ele foi embora. Né? Que isso é uma visão.
Aí ele pensou, foi lá atender a pessoa que está pedindo comida, porque era a hora dele trabalhar e dar comida. Ele foi, atendeu, deu comida. Quando ele voltou, Jesus estava lá. Ele falou, o senhor me esperou? Ele falou, se você tivesse ficado aqui, eu tinha ido embora, atender aquela criatura. Então, é quando a gente começa a perceber, onde é que nós estamos? Nós estamos próximo de quem, afinal? Que correria é essa para ganhar o céu, se a gente não tem tempo para o céu, que está do nosso lado? Que céu é esse que a gente acha que a gente vai? A gente vai para o céu dos indiferentes. A gente vai acabar indo para o céu dos egoístas, não é? Dos apressados. Lá igual no País da Maravilha. Então a gente começa a perceber que Jesus escolhe o samaritano como um paradigma, como um modelo daquele que, apesar de ser considerado herege, afastado da lei, não cumpridor, não conhecedor do Talmud, foi o que usou de misericórdia. Então, quando a gente pensa assim, quem vai alcançar a vida eterna? Quem vai encontrar a plenitude? Porque aquele que dá é o que mais recebe. Que alegria é poder dar. Vocês já repararam como o coração dilata? Ai, quando a gente faz uma coisa boa, a gente sente uma inspiração mais profunda. É como se aqueles espíritos amigos daquela criatura, daquela situação, nos proporcionassem naquele momento um montão de beijinho, um montão de abraço e agradecimento. Assim, nossa, eu fiquei tão bem. Reparem quando a gente não faz o bem, como é que o nosso coração fica apertado, fica mal. Você fica até se explicando, eu precisava fazer isso, mas no fundo você ficou mal. E quando a gente faz o bem, a gente fica bem. Então, o nosso corpo se enche de hormônios de saúde, de vitalidade, a gente fica mais leve, transmite mais alegria e a gente fala melhor de Deus. Como falar de Deus? Como ser conhecedor da lei se não a praticamos? Deus não quer adoradores ajoelhados e rezando e fazendo penitências. Eu não quero, ele falou, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. É o que Deus nos pediu. Misericórdia. Não quer sacrifício. Deus não quer quem o adore somente em palavras. Deus quer adoradores que adorem em ação, em procedimento, como esse samaritano. O que adianta adorar a Deus e aborrecer-lhes a obra? O que adianta eu falar que eu amo a Deus, contrariando sempre a vontade do Pai? Que tipo de amor é esse? Eu acho que eu estou enganando quem? Deus não pediu para eu saber nada, entender de nada, mas que eu me permitisse sentir a dor do outro e tivesse misericórdia para com ele, que eu aprendesse a olhar ele como a mesmo a mim, os meus, aquele em quem eu os amo. Me lembro também mais de uma vez, que uma vez tinha um orador espírita, não é de outra religião não, espírita, e ele ficou aqui que nem eu, falando, e lá no finalzinho sempre tinha uma pessoa assim, muito simplesinha, ouvindo, e um dia os dois desencarnaram, porque o espírito desencarna, né? E a gente desencarnou, e lá o orador, uma situação complicada, espiritual, tadinho, lá com o levita e com o sacerdote. Enquanto aquele rapaz que estava lá na assistência, muito simplesinho, estava numa situação espiritual muito boa. E o orador se espantou. Ué, como é que você está nessa situação espiritual? Você que ficava lá assistindo eu falar, lá no finalzinho, quietinho. Por que você está aí? E eu estou aqui na situação ruim. Ele falou, professora, tem que botar aqui a mulher. Sabe o que eu fiz? Não, eu fiz o que o senhor falou. Eu fiz tudo que a senhora falava. Ou seja, tem uma grande diferença entre falar e fazer. Então, ninguém tem lugar garantido pelo fato de estar aqui falando ou ter isso declarado. O outro vai lá e faz. Faz dentro da possibilidade dele, dentro do entendimento dele, dentro do coração dele. É quando a gente acorda e fala assim, Senhor, o que o Senhor espera de mim hoje? Onde eu posso ser útil? Às vezes eu vou ser útil, dando um sorriso, dando um aperto de mão, conversando, ouvindo uma pessoa desabafar, oferecendo um alimento. São várias formas. Eu tenho que buscar aonde é que o outro vai me dar a oportunidade de eu ser útil para que eu cresça. Para que eu desprenda os meus sentimentos, porque eu reclamo que eu não sei amar. Como é que eu vou aprender a amar? Quando o outro me solicitar amor e eu for lá treinar. Será que é assim que se ama? Será que é oferecendo um café? Será que é dando um bom dia? Será que é ouvindo quando eu começar a julgar? Não posso julgar. Eu tenho que ouvir ele com sentimento. Será que é assim que eu aprendo a amar?
E a gente, cada um não tem receita de bolo. O certo é que vai ter que começar pela afabilidade. O certo é que vai ter que começar pela gentileza, o amor. E pelo respeito, pela educação, para um dia chegar a se transformar em amor. Então, qual é o início? Não tem receita. Para nós encerrarmos, posso contar um negocinho? No livro, né, chama Lição no Apólogo, de André Luiz, que fala assim, olha, uma meditação sobre um apólogo muito antigo, que é uma crônica repetida em vários países. É uma pérola da filosofia, que conta assim: certo cavaleiro, que possuía 3 amigos, foi convocado a comparecer no fórum, de modo a oferecer uma solução imediata aos problemas e enigmas que lhe manchavam a vida. Portanto, já se achava na iminência de uma terrível condenação. Ele ia ser condenado. Então, ele tinha 3 amigos e ele foi convocado. Em meio dessa dificuldade que ele se viu, ele procurou seus 3 benfeitores, pedindo proteção e conselho. Então, arrogante, replicou-lhe o primeiro benfeitor. Falou assim: olha, mas não posso fazer por ti do que obter-te uma roupa nova para que compareças dignamente diante do juiz. Eu vou te arranjar uma roupa nova. Muito preocupado, disse o segundo benfeitor: olha, não obstante devotar-te a mais profunda estima, posso apenas fortalecer-te e acompanhar-te até a porta do tribunal. Um ia dar roupa, o outro ia levar ele até a porta do tribunal. O terceiro continuou e disse assim: irei contigo e falarei por ti. Esse último estendeu os braços, amparou em todos os lances da luta e falou com tanta segurança e com tanta eloquência em benefício dele diante da justiça, que o mísero suspeito foi absolvido com a aprovação dos próprios acusadores que lhes observavam o processo. Quer dizer, na frente dos acusadores, até eles passaram a absolver. Tal a defesa desse terceiro benfeitor. Nesse símbolo, temos a nossa própria história à frente da morte. Todos nós, diante do sepulcro, somos chamados ao exame da contabilidade divina, da nossa própria consciência. E todos recorremos a quem nos protege. O primeiro amigo, o doador dos trajes novos, é o dinheiro que nos garante as exéquias. O segundo, aquele que nos acompanha até a porta do tribunal, é um mundo representado na pessoa dos nossos parentes, ou na presença dos nossas mais afeições, mais queridas, que compungidamente nos seguem até a beira da sepultura. O terceiro, contudo, é o bem que praticamos, a transformar-se em gênio tutelar de nosso destino e que, falando em nós e por nós, diante da justiça, consegue angariar-nos mais amplas oportunidades de serviço, quando não nos conquista a plena libertação do espírito para a vida eterna. Atendamos assim o bem, onde estivermos, agora, hoje, amanhã e sempre, na certeza de que o bem que realizamos é a única luz do caminho infinito que jamais se apagará. Portanto, o bem será justamente a nossa carta de alforria de tantas tribulações e dores, que o momento final das nossas vidas possamos contar com a lembrança de todos aqueles que desejamos o bem, que fizemos o bem, porque são essas preces, essas orações que falarão por nós mesmos. Que Jesus assim nos envolva, desse sentimento crescente de caridade para com a vida, de caridade para com nós mesmos, de caridade principalmente para todos aqueles que nos cercam. Muita paz e muito amor por todo esse tempo. Graças a Deus.